Agora, vamos ver duas causas das flutuações econômicas. Vamos ver aqui o que a gente pode observar neste novo tópico. Agora que apresentamos o modelo de demanda agregada e oferta agregada, nós dispomos, portanto, das ferramentas básicas de que necessitamos para analisar as flutuações da atividade econômica. Mais especificamente, nós podemos usar o que aprendemos sobre a demanda agregada e a oferta agregada para examinar as duas causas básicas das flutuações no curto prazo. Então, a partir do que a gente viu aí nas sessões anteriores, portanto, se não ficou muito claro na sua mente, volte antes de avançar, porque, consequentemente, agora nós vamos poder, com esse instrumental, entender e examinar duas causas básicas das flutuações de curto prazo: os deslocamentos na demanda agregada e os deslocamentos na oferta agregada. Então, portanto, podem ocorrer deslocamento em ambos, e nós precisamos entender o que isso significa. Para simplificar, vamos supor que a economia parta do equilíbrio, portanto, de longo prazo, como mostra a figura número 7. Então, veja, a produção e o nível de preços de equilíbrio, eles são determinados no longo prazo pela interseção das curvas de demanda agregada e oferta agregada de longo prazo, representada pelo ponto A na figura. Então, vamos ver se a gente já desce aqui e já dá uma olhada. Então, o equilíbrio no longo prazo. Então, lembrando, oferta agregada no longo prazo, ela é vertical, e nós temos a demanda agregada, que tem uma inclinação positiva, que tem uma inclinação negativa. Então, recapitulando, a oferta agregada de longo prazo vertical e a demanda agregada, ela tem a inclinação negativa. Então, o equilíbrio de longo prazo da economia se encontra no ponto onde a curva de demanda agregada, portanto, a curva de demanda agregada com inclinação negativa, cruza a curva de oferta agregada de longo prazo, que é o ponto A. Então, neste ponto A, nós temos aqui o preço de equilíbrio e, como estamos falando do longo prazo, nós temos a taxa natural de produção. Lembrando lá que é quando você está operando na taxa natural de desemprego, consequentemente, significa a economia operando no seu pleno potencial, sem capacidade ociosa. Quando a economia atinge esse equilíbrio de longo prazo, o nível esperado de preços terá de se ajustar ao nível real, de tal modo que a curva de oferta agregada de curto prazo também cruza esse ponto. Daqui a pouco a gente volta à questão do curto prazo. Vamos voltar aqui então ao parágrafo. Então nós temos o seguinte: então, nesse ponto está a produção está lá em sua taxa natural. Como a economia está sempre em equilíbrio no curto prazo, a curva de oferta agregada de curto prazo também passa por esse ponto. Então veja, a economia ela está sempre em equilíbrio no curto prazo e passa por esse mesmo ponto, indicando que o nível de preços esperado ajustou-se plenamente a esse equilíbrio de longo prazo. Isto é, quando a economia está em seu equilíbrio de longo prazo, o nível esperado de preço é igual ao nível real de preços, de maneira que a interseção da curva de demanda agregada com a curva de oferta agregada de curto prazo seja a mesma que a interseção da curva de demanda agregada com a curva de oferta agregada de longo prazo. Então, se a gente volta, portanto, aqui à figura número 7, então, se eu tenho o nível de preços esperados, igual ao de longo prazo, portanto, igual ao nível real, então, se o nível esperado de preço é igual ao nível real, você tem, portanto, no curto prazo, a oferta agregada passando pelo mesmo ponto A. Ou seja, mostrando aqui, então, veja, quando a economia atinge este equilíbrio de longo prazo, quando o nível esperado de preços
terá de se ajustar ao nível real. Então, quando o nível esperado de preços, a expectativa, ela bate com o real, você vai ter a curva de oferta agregada de curto prazo passando também por esse mesmo ponto. Lembrando que a gente viu que quando o nível esperado de preço está abaixo, portanto não vai passar nesse ponto, e quando está acima, também não vai passar nesse ponto. Então, a condição aqui apenas que precisa ter um certo cuidado é a compreensão de que a oferta agregada de curto prazo só vai passar no ponto A, que é onde cruza demanda agregada e oferta agregada de longo prazo, se o nível esperado de preço for igual ao nível real de preço, ok? Então, é apenas essa observação em torno da oferta agregada de curto prazo, conforme fala aqui o parágrafo. Então, apenas relendo, veja. Então, isso vai acontecer quando o nível esperado de preços é igual ao nível real de preços, de maneira que a curva de demanda agregada com a curva de oferta agregada de curto prazo passa na mesma interseção da curva de demanda agregada com a curva de oferta agregada de longo prazo, resultando, portanto, no parágrafo, na figura número 7. Então, tudo isso aqui vai resultar, portanto, aqui na figura número 7. Então, essa figura é muito importante porque ela tem um balanço fundamental do que a gente falou até agora, resultando nesse gráfico que ajuda a entender aí como funciona esse equilíbrio, né, da demanda agregada e da oferta agregada. Agora vamos ver o que acontece, quando você tem os efeitos de um deslocamento na demanda agregada. Vamos ver aqui como é que isso afeta esse equilíbrio. Então, a figura 7 é o ponto de equilíbrio perfeito. Então, nível esperado de preço é igual ao nível real de preço, oferta agregada no curto prazo, passa lá no mesmo ponto da oferta agregada de longo prazo e de demanda agregada, então você tem uma situação perfeita. Mas pode, na economia, acontecer alguns deslocamentos da demanda agregada. Vamos ver o que a gente pode observar quando isso acontece. Suponha que uma onda de pessimismo subitamente tome conta da economia. Então, vamos lá. A razão pode ser, por exemplo, um escândalo na Casa Branca, um crash da Bolsa de Valores ou a eclosão de uma guerra no exterior. Então, fenômenos, veja, talvez o crash é econômico, mas não econômicos, que causam uma onda de pessimismo na economia. Por causa desse evento, muitas pessoas perdem a confiança no futuro e alteram, portanto, os seus planos. As famílias elas reduzem suas despesas e adiam grandes compras, e as empresas deixam de comprar novos equipamentos. Qual será o impacto macroeconômico dessa onda de pessimismo? Para respondermos a essa pergunta, podemos seguir as 3 etapas que usamos lá no capítulo 4, que está disponível nessa playlist, para analisar a oferta e a demanda em mercados específicos. Então veja, primeiro, temos que determinar se os efeitos eles afetam a demanda agregada ou a oferta agregada. Então a primeira coisa é saber se esses fenômenos súbitos vão afetar a curva de demanda ou a curva de oferta. Segundo, temos que decidir em qual direção vai o deslocamento da curva. E terceiro, precisamos usar o diagrama da demanda agregada e da oferta agregada para comparar o equilíbrio inicial com a nova situação de equilíbrio. Então, aquele par e passo que é fundamental para fazer quando a gente tem esse gráfico aí, esse plano cartesiano tradicional nessa perspectiva da teoria econômica. O único, porém, é que precisamos acrescentar uma 4ª etapa, no caso aqui da demanda agregada e da oferta agregada. Então veja, será necessário acompanhar um novo equilíbrio de curto prazo, um novo equilíbrio de longo prazo e a transição entre eles. A tabela 3, ela resume as 4 etapas para nós analisarmos as flutuações econômicas, ok? Então, vamos aqui apenas
adiantar para dar uma olhadinha aqui. Então, nós temos aqui a tabela 3. Então, ela é bem prática, as 4 etapas para analisar as flutuações macroeconômicas. Então, isso aqui é um bom par e passo para, se você for fazer avaliações que tem gráficos, enfim, fazer uma prova, enfim, e etc., que exija que você faça a elaboração dos gráficos. Então, analisar o fenômeno e ver se ele desloca a curva de demanda ou a curva de oferta, ou as duas. Decidir em que direção vai ocorrer esse deslocamento. Usar o diagrama para determinar agora o impacto sobre o preço e o nível de preço no curto prazo, e usar o diagrama também para analisar como a economia ela vai se movimentar aí nesse novo equilíbrio, tanto de curto como de longo prazo, ou nessa transição, o novo equilíbrio de curto prazo para, portanto, o de longo prazo. Então, essa tabela ajuda aí, dá para você copiar ela e seguir como um modelinho de como você pode executar a sua análise. Então, veja, as duas primeiras etapas, elas são relativamente simples. Primeiro, como a onda de pessimismo afeta os planos de consumo, ela também afeta a demanda agregada. Então, claramente, uma onda de pessimismo em que faz com que eu tenha medo de comprar uma casa nova, comprar um carro, enfim, fazer um investimento, comprar uma fazenda, ou como empresa eu desisto de aumentar as minhas instalações. Essa onda de pessimismo vai afetar a curva de demanda agregada. Segundo ponto, segunda etapa. Como as famílias e empresas agora, elas desejam adquirir menos quantidade de bens e serviços a qualquer nível de preço, o evento, portanto, reduz a demanda agregada. Então, ela vai se deslocar para a esquerda, provavelmente. Vamos ver? Então, como mostra a figura 8, a curva de demanda agregada, ela se desloca, portanto, para a esquerda, de demanda agregada 1 para demanda agregada 2. Vamos aqui avançar um pouco. Vamos aqui na figura 8. Então, a figura 8 tem lá uma contração na demanda agregada. Então, veja, a demanda agregada, vamos voltar aqui. Então, nós temos aqui, na cinza, que eu vou agora marcar de amarelo, é a demanda agregada original, né, a DA1. E aí, quando você tem um choque de pessimismo, que, portanto, derruba o consumo das famílias e das empresas, você desloca a curva de demanda agregada para a esquerda e, portanto, para baixo. Então, ocorre uma redução na demanda agregada. Vamos voltar, então, aqui ao texto. Vamos fazendo par e passo. Se você tiver com dúvida lá, quando eu fizer o par e passo, para o vídeo aí e vai vendo, vai anotando, vai, enfim, decalcando aí no seu caderno para que a compreensão fique boa. Então, o primeiro movimento é compreender que a onda de pessimismo derruba a demanda agregada, e o segundo é compreender que ela se desloca para a esquerda. Então, já fizemos 2 etapas lá das 4 etapas necessárias para a análise e a reflexão. Com essa figura, podemos agora executar a terceira etapa. Então, ao compararmos o equilíbrio inicial e o novo, podemos observar os efeitos da queda na demanda agregada. Então, no curto prazo, a economia move-se ao longo da curva de oferta agregada de curto prazo inicial, que é a oferta agregada 1, indo, portanto, do ponto A ao ponto B. Então, no curto prazo, a economia vai se mover ao longo da curva de oferta agregada de curto prazo, portanto, passando do ponto A para o ponto B. À medida que a economia se move entre esses 2 pontos, a produção, portanto, cai de Y1 para Y2 e o nível de preço se reduz de P1 para P2. Então, uma onda de pessimismo derruba o consumo derruba a produção e a produção derruba o nível de preços, isso no curto prazo. A queda no nível de preço indica que a economia, portanto, ela está em recessão. Então, vamos aqui voltar à figura. Então, veja, ocorre uma onda de pessimismo
que atinge a demanda agregada original, a DA1, e, portanto, diminui o consumo. A curva de demanda agregada se desloca, portanto, para DA1, se desloca para a esquerda e para baixo, fazendo com que, portanto, o equilíbrio saia desse ponto A, em que eu tinha P1 e Y1 como preço de equilíbrio e produção de equilíbrio, na curva aqui de oferta agregada de curto prazo, estamos falando de curto prazo, consequentemente, ela vai se deslocar para o ponto B. Então, o que o ponto B resulta? Resulta numa queda da produção no curto prazo. Então, ocorre um choque de demanda, ocorre um fenômeno pessimista, diminui o consumo, diminui a demanda, derruba a demanda agregada para a esquerda e para baixo. Consequentemente, você vai caminhar ao longo da curva de oferta agregada de curto prazo, passando do ponto A para o ponto B. E o que temos no ponto B? Uma queda no preço e uma queda na produção. Então, há uma queda na produção do curto prazo, que vai, portanto, revelar aí uma queda no preço e uma queda na produção. Então, consequentemente, a economia está em recessão, revelando, portanto, uma queda, sobretudo da produção. Esse Y1 e Y2 vai representar justamente a queda do PIB nessas circunstâncias, porque você tem um pessimismo que derruba a demanda. Embora a figura não mostre, as empresas reagem às vendas e à produção menores, reduzindo o emprego. Consequentemente, se você produz menos, você demanda menos, você vai ter também menos emprego. Portanto, o pessimismo que causou o deslocamento da demanda agregada é, em certa medida, autorrealizável, ou seja, pessimismo com relação ao futuro, pessimismo com relação ao futuro leva a uma queda na renda e um aumento do desemprego, o que é natural. Então, de novo, se a gente voltar aqui no texto, o que nós temos? Então, a economia se move de um ponto para outro, isso vai resultar, portanto, pessimismo derruba a demanda agregada, tanto das famílias como as empresas, diminui, a redução da demanda resulta numa produção menor, uma produção menor resulta num nível de preços menor, que resulta numa economia em recessão. Uma economia em recessão que produz menos significa, portanto, mais desemprego e queda na renda. Então, você vai tendo um efeito em cadeia. Agora é hora de realizar, portanto, a quarta e última etapa. Então, a transição do equilíbrio de curto prazo para o de longo prazo vai resultar no seguinte: devido, portanto, à redução da demanda agregada inicialmente, então você sai lá do nível de preços de P1 para P2. Portanto, abaixo do nível esperado pelas pessoas, que é P1, antes da queda repentina da demanda agregada. Então, as pessoas poderão ficar surpresas no curto prazo, mas não por um longo período. Com o tempo, as expectativas se ajustam com a nova realidade e o nível esperado de preços também cai. Então, vamos aqui adiantar já na figura e depois a gente finaliza aqui no gráfico. Então, a gente parou no ponto B. Então, veja, queda na demanda, desloca a curva de demanda agregada para baixo, você vai caminhar ao longo da curva de oferta agregada, resultando numa queda da produção e, consequentemente, numa queda de preço. Mas, com o tempo, a curva de oferta agregada de curto prazo, ela também se desloca. Por quê? Porque se eu não... Então, veja, vamos recomeçar. Então, eu tenho um efeito pessimista que vai atingir a demanda agregada 1, a DA1. A DA1 vai se deslocar para baixo, para a esquerda. Por quê? Porque isso vai representar uma menor demanda. Neste primeiro momento, na curva de oferta de curto prazo, você vai resultar, portanto, numa queda do ponto A para o ponto B, resultando uma menor produção e um preço menor. Mas, com o tempo, como a demanda é menor, o preço é menor e a produção é menor, as empresas, elas consequentemente vão realizar o deslocamento da oferta de curto prazo. E esse deslocamento da curva de oferta de curto prazo vai ser para baixo e para a direita. Então, com o tempo,
a curva de oferta agregada de curto prazo se desloca e a produção retornaria à sua taxa natural, que aí seria caminhando do ponto B para a nova curva de oferta agregada ao ponto C, em que você teria aqui a nova taxa natural de produção, mas a um preço menor, a um P3 menor. E aí vamos voltar para o parágrafo para isso ficar mais claro. Então, vamos voltar aqui o parágrafo para isso ficar um pouco mais claro. Então, vamos voltar aqui no texto também, né, para ficar ajustado. Então, veja, na quarta etapa nós temos o seguinte: a transição do equilíbrio de curto prazo para o longo prazo. Então, vamos lá, devido à redução da demanda agregada, inicialmente, o preço ele caiu de P1 para P2. Portanto, esse P2 é abaixo do nível esperado pelas pessoas antes da queda repentina da demanda agregada. O que vai acontecer? As pessoas poderão ficar surpresas no curto prazo, mas não no longo prazo. Então, veja, com o tempo, as expectativas que estão abaixo, elas se ajustam à nova realidade e o nível esperado de preços também cai. Então, essa queda no nível esperado de preços altera os salários, os preços, a percepção das pessoas, que, por sua vez, influencia a posição da curva de oferta agregada de curto prazo. E aí vamos lá. Por exemplo, segundo a teoria de salários rígidos, depois que trabalhadores e empresas esperam um nível de preços mais baixo, então você já ajustou a sua expectativa de curto prazo, começam a negociar salários nominais menores. A redução de custos de mão de obra incentiva, então, as empresas a contratar mais trabalhadores e a expandir produção. Então, a razão pela qual a curva de oferta agregada de curto prazo se desloca para a direita e para baixo é que, consequentemente, com preços menores, ajustes na expectativa, o que acontece? As empresas vão negociar salários menores e, consequentemente, vão ter mais lucro. Então, ao ter mais lucro, elas vão se sentir motivadas a contratar mais trabalhadores e a expandir a produção em qualquer nível de preço. Lembrando aquilo que a gente já tinha visto lá nas sessões anteriores. Portanto, a queda no nível de preços esperado, então o nível de preço esperado agora foi ajustado, desloca a curva de oferta agregada de curto prazo para a direita. Portanto, de oferta agregada 1 para a oferta agregada 2 na figura número 8. Então, esse deslocamento permite que a economia, portanto, se aproxime do ponto C, onde está a nova curva de demanda agregada DA2, cruzando a curva de oferta agregada de longo prazo, e aí voltando lá para aquela condição em que o nível esperado de preços é igual ao nível real de preços. Porque, veja, lembrando, neste ponto aqui, no ponto B, você tem um desajuste, ou seja, você tá com a oferta agregada de longo prazo tá desajustado. Então o preço ele está desajustado, a expectativa de preço ela está desajustada. Então ela vai ter que ajustar. Por isso que novamente você vai aqui nesse ponto C. Então se eu apago aqui tudo novamente, o que nós vamos ter aqui como situação final? Então nós vamos ter a demanda agregada 2, que é a final. Nós vamos ter a oferta agregada de longo prazo que não se move. E nós vamos ter agora a oferta agregada 2 passando pelo ponto C. Então, fazendo aquele cruzamento de curto prazo e de longo prazo no mesmo ponto, revelando, portanto, que o nível esperado de preço é igual, portanto, ao nível real de preços. É importante que isso fique claro. Veja, é claro que vai chegando agora no final do capítulo, os gráficos vão ganhando uma certa complexidade.
Por isso que é importante vir caminhando ao longo do capítulo de maneira bem tranquila, sedimentando o que você está ouvindo, o que você está lendo e o que eu estou pontuando como relevante, para que você possa chegar agora neste gráfico aqui da figura 8, que tem um pouquinho mais de complexidade, você possa entender todo esse movimento. Então, nós vamos parar aí no ponto C. Então, veja, no novo equilíbrio de longo prazo, que é o ponto C, a produção então retorna à sua taxa natural. A economia, ela se corrigiu. Então, veja, a queda da produção, ela se ajusta no longo prazo. Então a gente teve no começo lá no curto prazo um impacto na queda da produção, mesmo sem intervenção dos formuladores de política. Muito embora a onda de pessimismo tenha reduzido a demanda agregada, o nível de preços ele cai o suficiente para P3 para contrabalançar o deslocamento na curva de demanda agregada, e as pessoas também passam a esperar esse novo nível mais baixo. As pessoas também passam a esperar esse novo nível mais baixo de preço. Portanto, no longo prazo, o deslocamento na demanda agregada se reflete plenamente no nível de preços e não no nível de produção. Então, mais uma vez, lembrando lá aqueles princípios clássicos, né? Os itens clássicos intocáveis, sagrados da teoria neoclássica, o fato de que muitas vezes a questão da moeda é neutra. Então, no longo prazo, a produção permanece, mas veja como a economia passou por um ajuste de demanda agregada, ela agora opera no mesmo nível de produção, mas a um preço menor, a um nível de preços menor. Então, em outras palavras, o efeito de longo prazo, portanto, de um deslocamento na demanda agregada é uma mudança nominal, ou seja, o nível de preços é menor, mas não uma alteração real, já que a produção ela é a mesma. Lembrando lá alguns pontos da teoria clássica, da teoria da macroeconomia clássica que a gente colocou no início do capítulo. Então você tem um deslocamento na demanda agregada para baixo, muda os preços nominais, muda a economia do ponto de vista das variáveis nominais, mas não muda no longo prazo a economia do ponto de vista real, do valor real, da alteração real, que é o caso da produção, ok? Então espero que eu tenha deixado claro esse ponto. Mais uma vez, se não ficou claro, volta aí e tenta passar quantas vezes for necessário para você entender, ou coloca aqui uma dúvida no link dessa videoaula. O que os formuladores de política, então, devem fazer quando se deparam com uma queda repentina da demanda agregada? Nessa análise clássica, supomos que não devem fazer nada, porque, consequentemente, a economia passa por um desequilíbrio de curto prazo, mas invariavelmente encontrará o equilíbrio novamente no curto prazo, ou no longo prazo. Então, passa por um desequilíbrio de curto prazo, mas encontra o equilíbrio no longo prazo. Outra possibilidade é que, assim que a economia se dirija para uma recessão, portanto, movendo-se lá do ponto A para o ponto B, os formuladores de política devem tomar medidas para aumentar a demanda agregada. Então, esse talvez seria o principal papel do ponto de vista de políticas públicas. Então, o país passa por uma onda pessimista em que você tem a demanda agregada sendo deprimida. Consequentemente, a política pública ou a política de investimento governamental ou a transferência de renda vai fazer com que, portanto, você aumente a demanda agregada. Então, neste caso, os formuladores de políticas iam atuar tentando estimular a demanda agregada. Como vimos anteriormente, aumentar os gastos do governo ou a oferta de moeda aumentaria, portanto, a quantidade de bens e serviços demandada a qualquer preço e, portanto, deslocaria a curva de demanda agregada para a direita. Então, veja aí dois exemplos. Você pode aumentar os gastos públicos, digamos, fazendo importantes investimentos na economia que poderiam fazer com que o Estado arrastasse a demanda agregada para cima, ou você pode colocar mais oferta de moeda na economia, o que seria, por exemplo, o governo fazer com que mais empréstimos fossem ofertados para que as pessoas se sentissem mais motivadas
a comprar bens mais caros, e isso, consequentemente, detonaria o desenvolvimento ou a ampliação da demanda agregada. Se os formuladores de políticas puderem agir com velocidade e precisão suficiente, poderão contrabalançar o deslocamento inicial da demanda agregada, trazendo, portanto, a curva de demanda agregada de volta para DA1 e conduzir a economia de volta ao seu ponto A. Então, esse seria o caso. Então, se eu tenho um efeito pessimista que derruba a minha demanda agregada no curto prazo e o formulador de política já age com rapidez, com o objetivo de fazer com que a demanda agregada não se deprima, ele vai conseguir retornar, fazer com que a curva de demanda agregada se retorne ao seu ponto inicial a partir de estímulos. Então veja, se as medidas adotadas funcionarem, o período difícil da diminuição de produção e empregos poderá ser mais curto e menos severo. Portanto, eu acho que esse é o detalhe. Então, assim, como a ciência econômica, como a gestão da economia não é uma ciência exata e as coisas são testadas na prática, na realidade concreta, consequentemente, o papel das autoridades econômicas, das autoridades monetárias, é gerenciar uma determinada diminuição da produção, uma determinada recessão, gerenciar os instrumentos e o ferramental econômico para fazer, não é com que se evite a recessão, é fazer com que ela seja o mais curto e o menos severa possível. Ou seja, você vai tentar encurtar, até porque a gente não sabe quando de fato a demanda agregada ela vai ter um tombo, digamos assim, mais forte. Porque lembrando, quando você tem uma onda pessimista, você está tratando, portanto, de questões subjetivas, ou seja, são as expectativas dos indivíduos, dos agentes econômicos, que podem estar mais pessimistas ou mais otimistas, e isso a gente só vai, o formulador de política, ele vai calibrando qual instrumento vai usar e em que nível, em que dose ele vai usar, à medida que você vai vivendo o momento econômico, ele vai passando na realidade concreta. Lembrando, ainda que se use modelos econométricos, etc., a economia ela ainda tem um nível de realidade que não a possibilita fazer o que algumas ciências fazem, que é trabalhar com laboratórios controlados, ou, por exemplo, a engenharia pode fazer uma maquete, etc. Na economia, você já age na realidade, mesmo que você possa usar modelos econométricos para fazer esse teste. O próximo capítulo ele discute em detalhes como as políticas monetárias e fiscal influenciam a demanda agregada, bem como algumas das dificuldades práticas no uso desses instrumentos de política. Então, no capítulo 34, nós vamos ver lá as políticas. Então, como é que política monetária e fiscal podem afetar a demanda agregada? Então, dado que eu tenho uma depressão na demanda agregada e posso ter uma crise no curto prazo, a ação do Estado para fazer com que ela seja mais curta e seja menos severa vai depender dos instrumentos de política monetária e fiscal que as autoridades monetárias vão querer praticar sobre a demanda agregada, mas é claro, tudo isso tem um certo grau de dificuldade. Resumindo essa história entre os deslocamentos da demanda agregada em 3 lições importantes, o que nós podemos aqui sintetizar para passar aí aos exemplos e entender um pouco mais de alguns outros detalhes. Então veja, no curto prazo, os deslocamentos da demanda agregada, elas causam flutuações na produção de bens e serviços. É claro, se você flutua para cima, você causa um efeito sobre a produção. Se você flutua para baixo, desloca para baixo, você cria um outro efeito. No longo prazo, os deslocamentos da demanda agregada afetam apenas o nível geral de preços e não afetam a produção, como a gente viu ali no gráfico. Você deprimiu, depois você ajustou porque você passa a produzir porque os preços caem, as expectativas se ajustam para o longo prazo, mas aí você volta no longo prazo à mesma taxa natural de produção, mas agora a um nível geral de preços menor, portanto você tem um deslocamento de preços, mas não um deslocamento de produção. E os formuladores de políticas que influenciam a demanda agregada, portanto os formuladores de política, e isso é fruto de muita polêmica, eles influenciam a demanda agregada. Então veja, os formuladores de políticas que influenciam a demanda agregada podem, portanto, amenizar
potencialmente a severidade das flutuações econômicas. Então veja, os formuladores de políticas que influenciam a demanda agregada, eles podem amenizar essas severidades das flutuações econômicas, especialmente quando a gente está falando de recessão econômica ou depressão econômica. Então, o importante é que o formulador de política haja o mais rápido possível. É claro que quando você tem um processo de expansão da demanda agregada, o formulador de política vai agir de outras formas para gerenciar essa expansão, porque a ideia sempre é a expansão e nunca a depressão e a recessão. Então, o problema é quando você tem uma queda da demanda agregada.